Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde de Verdade. E hoje a gente veio falar sobre um tema bem interessante, sobre ozonioterapia e soro ozonizado, os benefícios do ozônio aí para a saúde estética e para a saúde como um todo. E se você gostar desse vídeo, já vou te convidar para você compartilhar, para você curtir, encaminhar para as pessoas que precisam ouvir o nosso conteúdo de hoje. E hoje eu convidei o meu querido amigo pessoal, inclusive, Dr. Rafael Padovani. Rafael trabalha com a gente lá na clínica. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, doutora. É um prazer estar com você e é muito carinho, né, que a gente tem em comum e nós desenvolvemos uma técnica interessante em benefício do nosso paciente e muito prazer estar aqui com você. E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre ozonioterapia. Lá na clínica, a gente trabalha com ozonioterapia. O Dr. Rafael Padovani é biomédico e ele trabalha com a parte estética, também tem formação em patologia clínica, né, Rafael? Mas hoje, em específico, ele trabalha lá na clínica fazendo toda essa parte estética e a parte de ozônio. Eu gosto muito de ozonioterapia, mas não é uma área que eu domino. Até porque a gente tem algumas restrições aí por conta do Conselho de Medicina, então o médico não pode prescrever ozonioterapia, a gente tem algumas características. Então, quem faz essa parte toda para a gente lá na clínica é o Dr. Rafael, e ele vai explicar um pouquinho para a gente aí sobre as indicações. Então, vamos começar falando disso, Rafa? Sim. Me fala um pouquinho sobre a ozonioterapia. Quando que ela surgiu? Vamos falar um pouquinho da história para as pessoas entenderem o que é ozônio. Ozonioterapia veio aí na época da pandemia, né? Se falou muito sobre ozonioterapia, principalmente a retal, trouxe um monte de polêmica, né? Mas eu acho legal porque também trouxe à luz. Muitas pessoas acabaram linkando com charlatanismo, houveram algumas reportagens bem pejorativas falando desse tema, mas a gente sabe que tem muita ciência por trás disso. É um procedimento utilizado no mundo inteiro. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a ozonioterapia, Rafa. Perfeito. A ozonioterapia é recente no Brasil, então ela tem ali alguns dilemas, alguns preconceitos, na verdade, né? Alguns preconceitos da área médica, inclusive, que não tem contato direto com o gás, que não tem contato direto com esse gás ozônio, né, não aplicam no seu dia a dia e também não estudaram sobre a técnica. Essa é a grande questão. É verdade. Eu falo, quando alguém critica, é porque ou não sabe o suficiente, não estudou o suficiente. Exato, né? É um pré-conceito, porque não tem o conceito definido. Isso. Na prática, a gente observa que o gás vem aí para ajudar muito. Inclusive, na pandemia, nós observamos isso. É um gás oxigênio. E quando você tem ali alguma fibrose pulmonar ou alguma questão de perda de oxigenação, o oxigênio é o necessário, é o gás da vida. Então, é impossível uma pessoa ser alérgica ao ozônio ou ter algum mal-estar com o oxigênio, né? Então, lembrando que o oxigênio produz ozônio. Então, são moléculas diferentes, mas que a base é no oxigênio, né? Então, na pandemia, realmente houve esse momento de até preconceito, né? Houveram reportagens bem pejorativas a respeito do ozônio, mas existe muita ciência por trás, né? Exato. Dr. Rafael, e conta pra gente um pouquinho sobre a sua experiência com ozônio e, principalmente, acho que o que todo mundo quer saber são as indicações da ozonioterapia. Para que serve o ozônio, né? Ah, sim. Como base do nosso terreno biológico, é a nossa base da vida. O terreno biológico está ali na produção de energia, a produção das mitocôndrias. Mitocôndrias, para quem a gente não lembra da escola, mas é um nome comprido, né? Mitocôndria é a nossa base de produção de energia. Isso. Então, o ozônio, que é feito de oxigênio, ele estimula muito a produção de energia. Que legal. Então, aí é o segredo do sucesso, né? Para a pessoa ficar com a nutrição adequada. Então, a gente imagina só. O oxigênio é ideal para energia. Ele produz as mitocôndrias, né? Ele aumenta a oxigenação do tecido, aumenta a oxigenação do sangue. Então, se você colhe esse oxigênio e trata em várias vias de administração, por exemplo, no sangue, ou trata as articulações né, com dores ou questões ali ortopédicas, né, mais intensas, você consegue equilibrar essa inflamação. Então, a inflamação é a perda de oxigenação no tecido. É um tecido inflamado, então é um tecido doente, né? Um tecido que dói. Um local que dói é um local que está inflamado. Então, o ozônio vem aí para ajudar nesse momento também. Então, pacientes com dores crônicas, com inflamação crônica, são algumas das indicações aí para ozônio. Exato. São pacientes que já tomam medicamentos, já estão cansados de tanta medicação,
né, faz o efeito, né? O medicamento tem aquele momento do efeito dele, é excelente, mas que já chega numa hora que o paciente já não aguenta mais, O né? remédio ele vai remediar a dor, melhorar, aliviar a dor, mas ele não vai tratar a causa. E a ozonioterapia, como ela atua lá na mitocôndria, ela ajuda na causa da doença, né, Rafael? Exato, ela vai na produção de energia, então é onde o paciente recobra aquela energia vital, aquela força de acordar de manhã, acordar bem, acordar com mais vontade, né? Mas aí existem algumas contraindicações também, que é importante. A gente só trata pacientes que não estão, por exemplo, que não estão anêmicos, né? Então, pacientes que estão com anemia ferropriva megaloblástica ou a talassemia mesmo, anemias graves, que o paciente está debilitado. Então, a gente não pode atuar nesse momento. Outras contraindicações, no caso de hipertensão. Então, o paciente que está ali sem medicação, né? Ele não está tomando remédio para isso, para hipertensão. E também as tireoidites, né? As inflamações de tireoide também são contraindicadas quando são contraindicados esses pacientes, porque se não estão com controle, né? A tireoide não está com controle, não fazemos também a ozonioterapia. Ah, que interessante. Então, pacientes que têm inflamação, tireoidites, não Isso. podem fazer uso de soro por nenhuma via, Rafael. Porque hoje a gente tem as vias, né? Vamos falar um pouquinho das vias. A retal, né? Que é o que o pessoal mais utiliza hoje, a Exato. retal. Pode ser através do soro, a gente ozoniza o soro também, faz por via endovenosa. Pode ser feito por qual via mais? Então, a gente faz a intramuscular, né, as aplicações para as dores, que nós já falamos, também no sangue, no soro e retal, né? Também outras vias, como Articular a articular, também, né? exato, e também a lavagem vaginal e uretral. São técnicas excelentes que, inclusive, no nosso treinamento, a gente tem também, né, essas técnicas para as mulheres e excelente, né? Nós temos um tratamento excelente para essas inflamações do trato vaginal. Para mulheres né? que têm candidíase de repetição, né? Exato, é muito interessante. Infecção urinária de repetição também é indicado? Isso, indicado, com certeza, porque nós estamos cuidando de fungos, algumas bactérias também. Então, o ozônio, ele em altas doses, né? A gente atua para eliminar esses fungos. E Ele conseguimos... tem uma ação antifúngica em altas doses. Exato. Nada sobrevive à ação do oxigênio em altas doses, né? É oxigênio, mistura de gases, oxigênio e ozônio em altas doses. E aí a gente aplica no canal vaginal mesmo ali, ou fazemos uma lavagem com água ozonizada, ou também o soro ozonizado. É uma questão importante levantar também que o soro ozonizado, ele consegue ser aplicado uma lavagem tópica, né? Mas o ideal é fazer endovenoso. A aplicação endovenosa é a mais segura das técnicas da ozonioterapia. A endovenosa, por quê? É um soro ozonizado, em altas doses, concentrado ali, né, o gás ozônio concentrado no soro, e ele é aplicado endovenoso por 10 a 15 minutos, né, essa infusão. E ali você vai tratar de várias questões de saúde, tratar a base do paciente, que é a oxigenação, né, melhorar a saúde do paciente no tratamento. Rafael, então esse soro ozonizado aí que melhora a mitocôndria, né? Melhora a produção de energia, de ATP pela mitocôndria. Ele também, como que ele é aplicado o soro, né? Então, a gente pega um frasquinho de soro de 100 ml, 200 ml, 250 ml, como é que você costuma fazer? Então, o soro ozonizado, ele é feito a partir do soro tradicional. Um soro né? fisiológico tradicional. 0,9%. Né? Exato. E tem a outra opção do Ringer lactato. Só que a gente fez a comparação e não é interessante. Porque existem algumas substâncias nesse soro do Ringer lactato que não são interessantes com a ação do ozônio. Então, por que você mistura o soro fisiológico tradicional com o gás? Nessa mistura, você faz um novo produto. Você faria um novo produto, né? Mas o Ringer lactato e o soro fisiológico comparado, você tem melhor produção de oxigênio, né? Melhor disponibilidade do oxigênio com o soro fisiológico apenas. Legal. Então, essa comparação é importante, né? O paciente pergunta, mas o que tem aí dentro? Qual é a função desse gás dentro do soro, né? A resposta é mais básica possível, né? Que nós vamos cuidar do sangue do paciente com esse soro fisiológico. Então, essa ação do ozônio dentro do soro fisiológico, você vai tratar diretamente a hemácia. E como você sabe, a gente tem essa visão até da hemácia, né? Ela tem de tudo. Né? A gente sabe que a hemácia tem os componentes da nossa nutrição em volta, né? Em volta da hemácia. Então, água, oxigênio e nutrientes, não é isso? O sangue tem todos esses componentes. Então, quando você aumenta bastante a oxigenação do seu sangue, todas as reações metabólicas vão ser melhores.
Você melhora muito a disponibilidade do oxigênio na corrente sanguínea, então você melhora os hormônios, melhora a nível mental, melhora a força física, né? Então, É isso é importante, né? O que o paciente vai sentir, Rafael, quando ele sim. tomar esse soro? Ele já tem uma percepção de melhora ou acontece muito a nível celular, sem tanto essa percepção física? Como é que você observa aí na sua prática? Assim, na prática diária, a gente observa que o paciente ele não reage nessa questão que eu falei de estímulo mental, estímulo físico, não é na primeira sessão. Tá. Não é na primeira. Mas é importante oxigenar bem o sangue, em média de 5 a 10 sessões, que é um prazo ideal, né? De 5 a 10 sessões, uma vez a cada 15 dias. Aí é um paciente médio. Um paciente que esteja precisando muito de um aporte nutricional, um aporte, né, que não esteja anêmico e também não entre naquelas indicações que eu falei, que no caso não estão medicados, né? Um paciente que não está medicado, a gente não pode atuar. Então, a gente faria aí uma vez por semana esse soro ozonizado, né? Ô, Rafael, e a gente pode misturar ele, por exemplo, aqui tem um sorinho de nutrição, né? Um soro de nutrição com vitaminas, minerais, aminoácidos que a gente Sim. utiliza comumente na clínica para nutrir os pacientes, para ter melhora aí, para fazer também antioxidação, enfim. A gente pode ozonizar esse soro já pronto? Não é possível. Não é interessante porque o soro com as substâncias, ele é excelente isolado. Você pode até colocar vários outros itens para melhorar, né, outras questões. Emagrecimento, soro da beleza, soro, né, pós-bariátrico, são excelentes. Só que o soro ozonizado ele vem antes. Por quê? A gente vai cuidar da oxigenação, que é o básico. O básico é aumentar o aporte de oxigênio na sua célula. Então, se a gente pega o ozônio e põe direto numa outra substância, vai acontecer uma interação. Você vai colocar um radical O a mais, né? Então, não é interessante. Tá. Então, sempre ele vem isolado. Então, por exemplo, pode correr um sorinho ozonizado antes, um soro de 100 ml ou de 250, e na sequência correr o soro de nutrição, por exemplo. Perfeito. Tem alguma substância que não pode ser feita no mesmo dia que vai correr o soro ozonizado? Tem alguma contraindicação? Tem sim. Algumas substâncias que são antioxidantes. Então, por exemplo, o ozônio vai estimular o sistema antioxidante, porque ele é um oxidante. Então, é um oxigênio que vai estimular o processo antioxidante do paciente. Tá. Mas existem moléculas que já são antioxidantes, Sim. como a vitamina C, a curcumina, o resveratrol também, né? A glutationa também são outras substâncias antioxidantes. E essas são substâncias que são contrárias à ação do ozônio. Então, até é interessante, na prática diária, a gente observa que um paciente que, por exemplo, ele respirou muito tempo o oxigênio, o ozônio, né? Da máquina lá no consultório. Às vezes ele pode ter alguma tosse, uma pigarrinha, alguma tosse, assim. Ele teve uma reação ruim ao ozônio, porque ele teve uma tosse, ele respirou muito gás. Então, na hora a gente já aplica a vitamina C. Então, corta o efeito. Para cortar o efeito do ozônio. Isso mesmo. Então, se fizer um soro ozonizado e depois correr um soro com vitamina C, você fez um e limpou com o outro. Exato, não deu certo. Não deu certo. Anulou Tá um bom, ao outro. anulou. Ô, Rafael, mas tem alguma outra substância, as outras vitaminas, pode ser feito, substâncias que não tenham a função antioxidante? Todas, daí é possível sim. E até interessante, né? Eu fui fazer uma palestra de soroterapia num congresso de ozônio, terapia no ano de 2022, e eu lembro que foi muito discutido lá nas outras palestras da importância de nutrir o paciente para a ozonioterapia ter melhor efeito. Então, muitas, até era discussão de corredor ali no evento que a gente teve com os palestrantes, eu escutei, né, conversei com alguns e eles estavam falando exatamente disso, da importância de se repor zinco, repor selênio. Então, alguns minerais, algumas vitaminas são essenciais para que o ozônio funcione bem. Se esse paciente não está bem nutrido, o ozônio não funciona bem. Exato. Inclusive, as contraindicações, né? As anemias são... Primeiro, você cuida da saúde do paciente. Primeiro, você faz ali num paciente que esteja debilitado. A gente atua muito em pacientes pós-bariátrico, né? Então, o pós-bariátrico, ele não absorve corretamente as substâncias. Então, talvez ali estejam anêmicos, né? É muito grave
esse histórico. Então, nesse paciente, a gente cuida primeiro da saúde. Na sequência, a gente faria um ozônio na pele para voltar a firmeza da pele, um colágeno também para voltar a firmeza, né? O pós-bariátrico ele perde, né? Ele tem muita flacidez, então nós cuidamos disso. O ozônio aplicado na pele e também o colágeno no glúteo, barriga, né? O abdômen para cuidar dessa força física da pele. É outra indicação interessante também. Essa parte estética também, né, Exato. Rafael? Como que pode ser usado para a parte estética? Fala um pouquinho. A gente indica hoje ozônio também a gente vê muitas clínicas de estética trabalhando com ozonioterapia hoje. Como é que são feitas as aplicações e quais são as indicações? Sim. Flacidez, estria, para que usa? Sim. O ozônio é ideal mesmo porque ele vai cuidar da oxigenação da pele, né? O tecido maior do nosso corpo. Então, ele precisa de muito aporte nutricional. A gente faz, então, primeiro o ozônio, depois algumas vitaminas, podemos usar até o ácido hialurônico, e na sequência selênio, silício orgânico, até a vitamina C propriamente, né? Mas num outro momento fora do ozônio, né? Não no mesmo dia. Então, a intradermoterapia, que é uma técnica para fortalecer a pele. Aí nós vamos cuidar de pele, músculo e osso, a parte óssea também. Nós vamos colocar ali, então, no rosto, por exemplo. Nós vamos cuidar em cima do osso, periósteo, ou colágeno, né? Um bioestimulador de colágeno. Sim. Ele é excelente para fortalecer a base do tecido. Então, o colágeno vai em cima do osso. Depois, o músculo. O que nós fazemos no músculo? A gente sabe que entre a pele e o osso existe uma camada de músculo. Até a toxina botulínica vai no músculo, né? Mas como que eu faço para nutrir esse músculo? Aí existem aminoácidos. Pode ser feito um soro de aminoácidos, que vai correr, né, o músculo do corpo todo. Mas se você quer um músculo no rosto, um músculo forte no seu rosto, a densidade mesmo, aí é importante fazer os aminoácidos dentro aqui, né, da massa muscular. Que tem regiões que absorvem mais, são regiões que precisam de estímulo muscular. Então, os aminoácidos essenciais aplicados dentro do músculo. Legal. É lindo. E depois vem ali a aplicação do ozônio na pele, também podemos fazer mais superficial. Então, músculo, pele e osso. É bem legal. O ozônio pode ser aplicado em todas essas áreas para fins estéticos. Exato. E aí a gente pensando numa estética mais saudável, né, Rafael? Sem olhar tanto... Porque a gente sabe aí, hoje, a gente já sabe vários estudos apontando vários produtos estéticos que são cancerígenos, tem vários efeitos ruins, né? Exato. Vários perigos aí para o paciente a longo prazo. E, geralmente, quem faz procedimento estético não faz uma vez só, né? A pessoa vai melhorando e, com o tempo, vai retornando e ela acaba aplicando novamente. E quando a gente fala de nutrir a pele e de fazer ozonioterapia, a gente está falando de fazer uma coisa de forma saudável, que não vai melhorar só a parte estética, vai melhorar a parte sistêmica também. Porque tudo que é aplicado na pele, ele acaba... ele tem uma repercussão sistêmica, né? Ele acaba repercutindo sistemicamente, né? Exato. Toda a substância que você aplica, ela vai correr o seu corpo mesmo. Isso nós estamos falando da medicina integrativa, né? A gente cuida, então, de todas as áreas, né, que são referentes à mente, corpo e, quem sabe, algum dia alma, né? Alma ainda não. A gente já vai chegar lá, né? Vai chegar lá, sim. Vamos virar psicólogo também. A gente conversa muito, vira amigos, né? Os pacientes viram nossos amigos. É verdade. E a gente vê a importância de olhar para isso, né? Isso. Não é só também a parte física, a gente precisa olhar para o emocional. Nós não somos só corpo, nós somos mente também. A gente pode não ter as ferramentas para tratar, mas é importante a gente estar olhando para essa parte emocional também do nosso paciente, né? Doutor Rafael, e me fala um pouquinho do ozônio retal, que existe muito preconceito, né? Muita gente tem medo de fazer, acha que é um procedimento doloroso, perigoso. O que você tem para falar para a gente? Doutora, a questão do procedimento da insuflação retal é um procedimento muito antigo e é considerado o mais eficaz quando você fala de tratamentos pensando em hiperoxigenação. O soro ozonizado ele é ótimo para a questão sanguínea, é uma forma mais segura de aplicar. Mas quando você quer um aporte maior de ozônio, né, aí você opta pelo soro, aliás, pelo soro não, pela insuflação retal. Né? Então, ela disponibiliza mais oxigênio para o corpo quando você faz por via retal. Exato, porque você consegue colocar de
50, 60 ml até 360 ml de gás nas mucosas intestinais. Que a gente sabe que o intestino, ele é o nosso carro-chefe para a saúde. A gente tem que cuidar muito do intestino pensando em imunidade, em doenças autoimunes, prevenção de doenças graves, né, que a gente tem hoje em dia. As doenças psicossomáticas, inclusive, elas começam no intestino, né? A gente está falando ali de glúten, lactose, as substâncias que estão nos alimentos processados e aí reagem mal no intestino. E o intestino é preciso limpar também. A hidrocolon terapia é uma técnica excelente. A hidrocolon é a lavagem do intestino com água ozonizada. Aí essa água em alta pressão e uma temperatura um pouco mais elevada, não é uma temperatura que vai agredir, mas ela precisa tirar aquela parede de líquens, parede de material antigo, né, que está em putrefação ali no intestino há muitos anos. Então, a hidrocolon com água ozonizada é a base também da saúde, né? Que legal. Aí, na sequência, a gente vem só com a insuflação retal, que é uma sonda muito pequenininha e não dói, não tem constrangimento. Mas é difícil falar para o paciente sobre isso. É um tabu. Existe um tabu ainda. Mas é uma técnica interessante. E fazer só insuflação sem fazer hidrocolon? Também tem ação ou você indica sempre fazer hidrocolon primeiro? Eu indico, se a pessoa tem condição de chegar numa clínica e fazer a hidrocolonterapia, é o processo ideal, é o correto. Ainda mais um paciente que está em tratamento para obesidade. Então, obesidade a gente vai ter que limpar fígado, limpar vesícula, limpar o intestino. Na sequência dessa limpeza, aí você vem tratando as questões estéticas e faz ali um processo de insuflação retal por alguns dias. É importante cuidar do intestino com as bactérias também. Né? Então, você limpou, oxigenou, tratou as patologias e, nesse momento, as bactérias intestinais. Fazer uma reposição de lactobacilos, enfim. Exato, bifidums, todos os pré-bióticos, pós-bióticos, né? Tem vários tipos de bactérias para beleza, por exemplo, bactérias do emagrecimento. São pools, né? São sequências de bactérias que a gente escolhe para um objetivo. Então, esse objetivo é emagrecer? Perfeito, mas vamos limpar primeiro. Né? O soro ozonizado, o soro com as substâncias, vem aí para limpar, né? Fígado também, tem soros específicos para detox hepático, né? Então, o importante é você fazer todo o processo primeiro. Aí você vai cuidar para que o paciente do emagrecimento, que nós estávamos falando, né? Para que ele não volte a ser obeso. Né? O problema é voltar a ser obeso. Então, tratar de toda uma forma integrativa, sem danos e o mais saudável possível. Isso é uma abordagem de tratamento, né, Rafael, muito mais tranquila. Exato. Muito mais natural, fisiológica. Rafael, fala um pouquinho pra gente sobre aquele soro que mistura no sangue e aí ozoniza o sangue, porque a gente falou aqui que é o que a gente faz lá na clínica, que é ozonizar um soro fisiológico e aplicar no paciente. Mas a gente sabe que existem outras técnicas. Retirar o sangue do paciente, ozonizar ele e infundir novamente. Vamos falar um pouquinho da técnica e depois vamos falar um pouquinho da regulação aqui no Brasil, como é que está isso? Tudo bem. A técnica é legal, interessante para fazer um tratamento incisivo no sangue. Então, pessoas que estão com alguma questão hematológica, uma doença hematológica que precisa de um aporte nutricional maior. É chamada grande autohemoterapia. Grande autohemoterapia, é isso. É uma técnica que, então, justamente, você falou perfeitamente. É o processo de coleta, ozonização e devolução do sangue. Então, é o sangue autólogo. Só você tem um processo de oxigenação, hiperoxigenação e devolução. O paciente não reage ruim. É feito isso imediatamente. Retira, ozoniza e já infunde novamente aquele sangue. E a segurança está no anticoagulante. Aí é importante ter o anticoagulante, ou citrato, ou heparina, né, um dos dois. Quando faz esse procedimento, anticoagula esse sangue na hora que ele é retirado. Exato, para não ter acidentes, né? Sim. Olha, na história da ozonoterapia tem um acidente, que é uma morte, né, aconteceu na Itália há muitos anos atrás, que é um coágulo, né, nesse processo aí de devolução do sangue. Mas é uma técnica segura, né? Mas houve essa morte aí por conta da devolução do sangue sem esse anticoagulante. Então, o prazo de devolução tem que ser o menor possível, tem que correr o sangue uma velocidade segura, né? Isso é aprendido em curso, não tem como
você, sim. em qualquer técnica, E qualquer qual que é o lugar. benefício, o maior benefício dessa técnica da grande autohemoterapia? Assim, o sangue, ele tem componentes dos eritrócitos, que são as células vermelhas, e os macrófagos, que são as células brancas. As brancas são para a imunidade, refletem ali nos soldadinhos de defesa do corpo, né? E o interessante da grande autoimunoterapia é porque ela age nos eritrócitos, que é a série vermelha. É onde dá para você mais energia mesmo. É a técnica que vai te dar mais exposição, mais qualidade de É isso vida. que o paciente vai sentir aí com a autohemo. Exato. A pequena autoemo age em imunidade, porque ela é aplicada intramuscular, e a grande autoemo ela é uma devolução do sangue na própria veia do Da própria paciente. E a pequena, essa é a grande, que é no soro. E a pequena, ela é retirado o sangue, ozonizado e aplicado intramuscular. Exato, intramuscular, porque aí você ativa os macrófagos, que são aquelas células brancas que eu falei no começo. Outra hipótese também é você aplicar vitamina C em altas doses, fora do ozônio, né? Não um dia diferente do ozônio, para também estimular as células brancas. Ou a vitamina B, complexo B, também de B1 até B12, para estimular as células vermelhas. Né? E a gente consegue ter um estímulo. Mas deixar claro aqui, né, Rafael, que todos esses procedimentos têm que ser feitos. Deixar claro aqui também, né, Rafael, que todos esses procedimentos eles devem ser feitos por um profissional treinado. Exato. São técnicas, por exemplo, o Dr. Rafael falou agora de vitamina C em altas doses, essa grande autohemoterapia, pequena também. Todas elas têm riscos, têm Exato. efeitos colaterais, são procedimentos que tem que tomar muito cuidado, tem vários cuidados, várias contraindicações que devem ser observadas por um profissional treinado. Então, Exato. não é uma coisa simples, não é qualquer um que pode fazer. Existem riscos, sim, se ela não for feita e aplicada da forma correta. Exato. Por isso, a clínica é uma clínica multidisciplinar. Sim. Né? Que existe ali a enfermagem, setor de enfermagem bem competente, setor ali, né, a biomedicina que pode ajudar e indicar algumas técnicas, a mais estética, né, nível estético, e a parte médica, que é a nossa segurança maior. Né? Então, esse controle da equipe multidisciplinar, o paciente se sente seguro. Sim. E sempre com profissionais treinados, né, Rafael? Isso é importante. Rafael, e a gente pode fazer autohemoterapia grande, pequena, no Brasil? Não. Não pode. Infelizmente, a gente faz com um caráter de pesquisa. Né? A gente Ah. pode atuar como um pesquisador, biomédico Sim. pesquisador também. De natureza, a gente é pesquisador, né? Sim. Aí, como uma técnica experimental, a sanguínea. Está liberado. Exato. A não ser que na clínica nós tivéssemos um profissional hematologista, um médico hematologista. Um hematologista. Ele pode Exato. atuar. Ele sim, o hematologista com fins de pesquisa também. Sim. Ou um banco de sangue que tenha interesse em ozonizar algum material também é possível. Agora, a atuação da técnica da ozonioterapia no sangue, ela só em caráter experimental mesmo. Tá bom. Tá bom? Isso é a questão de Anvisa, Brasil. Sim, Tá? sim. Agora, a nível mundial, essa técnica é muito feita, é bem famosa. Nos Estados Unidos, nós temos 16 estados que é possível fazer a ozonioterapia de todas as vias possíveis. Então, é bem seguro, né? Eu vou agora, na próxima semana, eu vou para a Itália e vou conhecer uma clínica lá que faz já há muitos anos, é uma clínica pioneira em ozonioterapia. Legal. E eu vou fazer um roteiro ali, França e Itália, que são países que são referência, né? Em ozonioterapia. Em ozonioterapia. O próximo vai ser a Alemanha, que eu quero conhecer também. Sim, a Alemanha eles trabalham. Eu tenho uma colega, a doutora Ana Catarina, ela é veterinária, e a veterinária já está muito engajada aí com a ozonioterapia, né? E ela vai muito para a Alemanha ela faz estudos com o pessoal da Alemanha, e uma notícia que ela me trouxe, uma informação que ela me trouxe que me surpreendeu é que os hospitais na Alemanha, eles têm aparelho de ozônio em todos os andares. Então, faz parte da prática da enfermagem médica indicar a ozonioterapia em diferentes momentos para tratamento de feridas, para recuperação pós-operatória, para pacientes em sepse. Então, em vários momentos do tratamento, é prescrito tanto pelo médico quanto pela enfermagem, dependendo da atuação de cada um dentro do procedimento, né, do processo do tratamento do paciente.
é indicado ali para os profissionais do hospital. Então, é uma coisa que já faz parte da rotina. Aqui a gente ainda tem, né, um monte de dedos, ainda tem gente que fala que não funciona. A gente tem aí mais de 20 mil estudos na literatura, 20 mil estudos científicos falando sobre ozonoterapia, os benefícios do ozônio em vários momentos, em várias doenças, em várias patologias. E o legal do ozônio é isso, né, Rafael? A gente não tem uma indicação, não é igual a esse remédio para que serve? Ele serve para tratar tal doença. A ozonoterapia ela tem uma infinidade, porque ela vai na base, né? Ela vai na mitocôndria. E a gente sempre diz que toda doença é uma mitocondriopatia. Então, toda doença ela começa lá na nossa usina energética, que é a mitocôndria. Então, quando você tem uma substância que atua dentro dessa usina, teoricamente você está evitando e tratando praticamente todas as doenças, né? É isso mesmo. E um paciente que está debilitado, né, uma doença grave, a gente pode falar desde doenças inflamatórias a doenças graves, com câncer, por exemplo, né? São doenças que não absorvem o oxigênio. Então, onde existe uma célula doente, ela não consegue absorver o oxigênio. Aí vem o ozônio para cuidar dessas outras questões. Mas é claro que com acompanhamento médico, com acompanhamento de outros medicamentos, e o ozônio é complementar às outras técnicas. Isso que é legal de deixar claro, né, Fel? Porque senão as pessoas acham assim, porque é contra o uso de antibiótico, é contra o uso de quimioterapia. Não. Pelo contrário, o tratamento é coadjuvante. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, eu acho muito bonito, por exemplo, a abordagem oncológica deles. Eles vão tratar o paciente, vão lá, vai correr a quimioterapia do paciente. Na sequência, corre o Viscum album, que é uma substância, um fitoterápico. Lá eles usam como fitoterápico, aqui a gente usa muito como homeopatia injetável, que melhora os sintomas de náusea, mal-estar. Então, os pacientes fazem quimio lá e não tem nenhuma alteração gastrointestinal. Olha que sensacional, que esse é um grande problema de quem faz quimioterapia. E eles fazem ozônio nesses pacientes. Então, é a associação dessas terapias para trazer um resultado melhor no fim do dia. É lindo isso, né? Isso, é lindo. Não é lindo? Então, a gente não está falando que não é para fazer um, que é para fazer só o outro. Na verdade, é associar para melhorar o resultado. Exato. Aí estão as pesquisas para nos dar mais segurança com relação aos medicamentos e também com o ozônio. Então, é uma técnica complementar. Isso vai ajudar na clínica, né, para levar mais saúde para os nossos pacientes. É isso. E é isso que a gente vê todos os dias lá na clínica, né? Esse retorno do paciente, né, Rafael, é muito legal quando ele retorna e fala das melhorias dentro do dia a dia, da rotina dele. Exato. As pessoas ficam muito felizes com relação às inflamações, às dores, né? A maioria das pessoas tem dores. Então, a dor vem ali do emocional também, mas vem de uma alimentação ruim. Então, a gente indica, né, a tirar o leite, o açúcar, o pão. São alimentos inflamatórios, ultraprocessados também. Então, é todo um conjunto que vai chegar num bem comum, que é a saúde. É isso. Doutor Rafael, eu queria te agradecer pela presença. A gente já está no nosso limite de tempo. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal final agora, para a gente poder finalizar esse podcast de hoje, onde a gente falou sobre ozonioterapia. Obrigado. E, em resumo, nós falamos de longevidade, não é? Quando a gente tem uma saúde plena, a questão mental, a questão física em equilíbrio, a gente chega numa longevidade. Então, eu convido todos para conhecer mais sobre essas técnicas e a nova medicina. Essa é a nova medicina. Essa é a nova medicina. Doutor Rafael, muito obrigada. Doutor Rafael agradeço. também é professor, dá curso de ozonoterapia, dá curso de estética também, lá no Simpor Academy. Então, todos estão convidados aí a conhecer o trabalho do Dr. Rafael Padovani. E lá na Clínica Simpor também, com os atendimentos do Dr. Rafael. Doutor, muito obrigada por todas as informações. Tenho certeza que muitas pessoas precisavam ouvir e saberem também que existem outras alternativas de tratamento. Por exemplo, para quem tem dor crônica. Às vezes a pessoa está em uso de analgésico cronicamente, não sabe que existe mais uma alternativa de tratamento que pode ser associada aí aos tratamentos que você já faz. Então, muito obrigada pela presença. E para você que acompanhou e sabe que tem alguém que quer saber e que precisa dessa informação, compartilha, curte, comenta aqui embaixo, manda seus comentários, suas dúvidas. Nossa equipe vai estar entrando em contato com você e respondendo aí, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Gratidão pela presença no nosso podcast de hoje, Saúde de Verdade. Nos vemos no próximo episódio.